Você já ouviu falar dos Illuminati? Claro, dos protocolos dos sábios de Sião, do projeto Blue Book, do mistério de Rendlesham. Pois bem, são só migalhas, pistas deliberadas de um banquete de desinformação. Tudo isso que você conhece, é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais frio e mais escuro. E hoje, pela primeira vez, estou conectando os pontos que ninguém mais teve a coragem ou o acesso para conectar. Posso até ser perseguido por revelar isso que vou contar agora. Muitos canais falam do Vault 7 da Wikileaks, dos segredos da CIA. Mas quantos mencionaram o Projeto Janus? Comenta aí. Você já tinha ouvido falar? Um arquivo com apenas 3 referências cruzadas na Dark Web, sempre deletadas em 72 horas. Falam dos arquivos do FBI sobre o rancho Skinwalker, dos fenômenos aterrorizantes. Existem relatórios preliminares de um local semelhante, na Polônia. Os eventos eram idênticos, mas os arquivos sumiram em 2015, assim como os misteriosos códigos Voynich. Existem documentos indecifráveis, mas não do século XV, de 1999, em posse de uma corporação de telecomunicações vinculada a 7 governos. Aqui estão os detalhes que não combinam, os fios soltos que formam uma corda inquietante. Foi descoberto um bunker não catalogado, 3 níveis abaixo do anexo de manutenção da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Não aparece em nenhum projeto arquitetônico, nem nos registros de construção pós-1947. Apenas em uma nota fiscal de entrega de cimento, de 1951, anexada a um processo de lixo comum, que um pesquisador anônimo achou por acaso. Na data 24 de março de 1971. Um dia comum? Não. Entre 14 horas e 32 minutos e 14 horas e 47 minutos, horário de Washington, D.C., Estados Unidos, 14 sismógrafos de alta precisão, espalhados do Chile ao Japão, pararam de registrar qualquer atividade microssísmica terrestre. Pararam. Todos, simultaneamente. Não foi um blackout, foi um silêncio. O relatório técnico da Unesco sobre o evento de interrupção simultânea foi classificado por 50 anos. Venceu em 2021, mas foi perdido, junto com outros e arquivos digitais no ano seguinte. Bem conveniente. A figura pública, um ex-secretário-geral adjunto da ONU, que se aposentou subitamente em 2006. Preferimos não revelar seu nome. Em uma entrevista de despedida à rádio pública de seu país natal, ele disse brincando: "Os maiores acordos não são assinados em salas de mármore. São sussurrados nos jardins de Schloss Herrenchiemsee, um palácio na Alemanha. Por que lá? Uma busca por visitas oficiais naquela data não consta. Mas registros climáticos locais mostram que o espaço aéreo foi fechado por exercícios naquele fim de semana. Essas informações foi um suposto ex-analista de dados de uma agência europeia que prefere não ser nomeada. Por e-mail criptografado. Sua mensagem era curta e dizia o seguinte: eles não estão construindo um futuro. Estão apagando um passado. Procurem os 7 espelhos. A chave é Quimera. E é aqui que entramos no território do Projeto Quimera. O Projeto Quimera não é sobre controle populacional. Não é sobre nova ordem mundial no sentido clichê. É sobre algo mais fundamental. É sobre esquecimento. Sobre a reescrita ativa da memória coletiva. Há pistas que, observadas com atenção, mostram quão grave é o que se está descobrindo aos poucos. Vamos às pistas.
Pista 1. O padrão arquitetônico. Em 12 capitais mundiais, de Brasília a Astana, passando por Abuja e Canberra, há um mesmo elemento estrutural incorporado a um prédio governamental importante. Sempre uma cúpula secundária ou uma praça subterrânea, com uma ressonância acústica específica, em 439 Hz. A mesma frequência, medida independentemente por engenheiros acústicos que publicaram estudos ignorados. Uma frequência que estudos não relacionados sugerem pode afetar ondas cerebrais θ. O padrão de sono. O padrão de consolidação da memória. Pista 2. Os símbolos. 7 glifos. Eles aparecem nas margens de um manuscrito do alquimista Fulcanelli, de 1926, em um relatório de análise de sinal da NSA, desclassificado parcialmente em 1988, sobre interferência de rádio desconhecida no Atlântico Sul. E mais perturbador, nos logs de acesso de um servidor da Deep Web derrubado em 2017, associado a um grupo de pesquisa de sonhos lúcidos. A tag do arquivo: Cronos Sync. Pista 3. Os sonhos sincronizados. Relatos em fóruns de psiquiatria, de neurologia, de antropologia. Entre 2012 e 2014 e novamente em 2018. Pessoas em continentes diferentes, sem conexão, descrevendo o mesmo cenário onírico. Um corredor branco e infinito, com portas numeradas com datas, e uma voz metálica ecoando uma palavra. A palavra mais comum relatada: reset. Pista 4. Os apagões. Os blackouts de internet globais. Os cabos submarinos cortados acidentalmente. Não foram acidentes. Foram testes. Testes de resiliência. Mas não da rede. Da nossa memória digital. O que acontece quando o backup instantâneo da nossa civilização some por 24 horas? O que as pessoas esquecem? O que os arquivos esquecem? E se eu disser que há uma sala, em uma capital ocidental que não nomearei agora, onde em outubro de 2018, 17 líderes mundiais, entre presidentes, primeiros ministros e um príncipe herdeiro, tiveram uma reunião de 4 horas. Fico me perguntando, será que o governo brasileiro também participou? Não consta em nenhuma agenda oficial. Não há fotos. Apenas registros de deslocamento de frota aérea e um aumento anômalo no tráfego de dados criptografados naquela região, naquela noite. Uma reunião fantasma. Para discutir o quê? A próxima fase. Os pesquisadores independentes que chegaram mais perto de juntar essas peças tiveram suas carreiras destruídas. Hackeamentos, processos judiciais por violação de propriedade intelectual de dados públicos, acidentes de carro fortunatos. Um desapareceu durante uma caminhada num parque nacional. Coincidências? Eu não acredito em coincidências há muito tempo. Os arquivos, físicos e digitais, começaram a sumir de verdade a partir de 2020. Não é teoria, é fato. Bibliotecas digitais com falhas de indexação. Arquivos nacionais com reformas que tornam documentos inacessíveis por anos. Eles estão limpando a casa. Por quê? Porque a verdadeira conspiração não é sobre o que eles fizeram no passado. É sobre o que estão prestes a fazer. Quando você conecta os pontos entre os silêncios em Washington, os símbolos em Moscou, as frequências em Beijing e os sonhos em Bruxelas, o padrão é impossível de ignorar. Não é sobre um governo mundial, é sobre um protocolo mundial. Um manual de operações para um evento que eles sabem que vem aí, ou que eles mesmos vão acionar. E esta investigação está apenas começando. Na próxima parte, vou revelar o conteúdo do documento Aurora,
Um pacote de dados que vazou por 47 minutos de um servidor interno da ONU em Genebra, em janeiro deste ano. O que está nele não são planos de dominação. São planos de preservação seletiva. E explica, ponto por ponto, por que 2026 não será apenas mais um ano. Será o ano em que a cortina se abre ou se fecha para sempre. Será, se você chegou até aqui, você já sente. Você já sabe que algo não está certo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações, porque quando eu soltar a próxima parte, com as provas documentais, eles tentarão derrubar este vídeo. Eles tentarão calar esta voz. Compartilhe agora. Deixe seu like. Isso é combustível para que eu continue. A quantidade de likes deste vídeo ditará o quão rápido eu posso trazer a parte 2. Não fique na escuridão. Procure os padrões. Questionem